Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Clarissa Gerhardt. A doutora Clarissa é médica alergologista, assistente voluntária do Ambulatório de Alergia e Imunologia do Hospital das Clínicas da FMUSP e membro do Departamento Científico de Imunizações da ASBAI, da Sociedade de Alergia e Imunologia, né? Então, primeiramente, Clarissa, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. A ideia é discutir com você a respeito dos testes para alergia. Tá certo, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E podem perguntar o que for preciso, a gente responde. Ótimo. Bom, então, quando a gente fala em testes para alergia, a gente basicamente vai falar nos testes cutâneos, ou seja, os testes de pele, né? E exame de sangue, que a gente vai no segundo momento. Pensando nos testes cutâneos, a gente tem dois tipos de testes, né? Que é o prick test e o patch test, basicamente a forma como ele é feito, né? Qual que é a Isso. diferença entre esses dois tipos de testes? O prick test, ele é um teste que a gente utiliza para ver reações imediatas, né, de alergia. São reações que a gente tem contato com um determinado antígeno e elas vão acontecer nos primeiros minutos até no máximo poucas horas depois do contato com um alérgeno. Por exemplo, alimentos, né? A gente tem dos primeiros minutos até a 2 horas, medicamentos e vacinas até 4 horas. Insetos também são reações mais imediatas que acontecem geralmente nos primeiros minutos. Então, são testes que a gente vai verificar o anticorpo IgE, que é liberado nessas reações, né, quando a gente tem um contato com o antígeno. Aí a gente vai fazer a ligação dele com nossas células mastócitos, basófilos, que vão liberar a histamina e provocar aquelas reações alérgicas que a gente conhece, né? Que são a urticária, né? As manchas vermelhas no corpo que coçam, angioedema, reações respiratórias, falta de ar, reações gastrointestinais, hipotensão. Então, são essas reações que a gente tem mais medo e, no máximo, né, a mais temida de todas, a anafilaxia. São aquelas reações alérgicas que a gente tem mais medo, né, de acontecer. E já o PET teste, ele é um teste que a gente vai usar para diagnosticar a dermatite de contato alérgica ou irritativa. A gente verifica reações mais tardias, que vão acontecer nas 48 horas a 72 horas após o contato com o antígeno, né, com o alérgeno, e elas são mediadas por outras células, não são por anticorpos, mas por células T, né, que são linfócitos, são neutrófilos, são respostas celulares. E elas dependem de um tempo para acontecer essa reação. Por isso é um teste que a gente não consegue fazer a leitura no mesmo dia do consultório, igual o prick test. O prick test a gente aplica na pele, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente não fura a pele. A gente vai colocar o antígeno, né, o líquidozinho no braço, vai aplicar com um puntor e 15 a 20 minutos depois a gente vai ver a reação. Já o PET teste, ele precisa de um tempo para a gente ver essa reação. Então, a gente aplica o adesivo no dia. Depois de 48 horas, a gente retira esse adesivo com as substâncias químicas para ver se teve alguma reação irritativa, que acontece logo no início. E depois de 72 horas, a gente vai avaliar se teve uma reação alérgica tardia, né? Após o contato prolongado com essas substâncias. Ótimo. Bom, e aí quando chega alguém para fazer o teste cutâneo, normalmente existem aí um número muito grande, né, de alergenos que podem estar dando uma reação, um sintoma, e às vezes pode ser mais fácil ou menos fácil de identificar os alergenos. Como é que você escolhe quais testes que vai fazer? A gente direciona sempre de acordo com a história clínica do paciente, né? A gente tem que ver se tem uma compatibilidade de tempo, né, de história de contato com determinado alérgeno e o tempo de reação. Aí a gente vai verificar
Se é compatível com uma reação IgE mediada, a gente vai indicar um prick teste, né? Ou um teste de IgE específica no sangue, que também a gente vai dosar o mesmo anticorpo. Ou se for uma reação mais tardia, né, a gente tem que pensar em fazer um PET teste mesmo, para poder verificar se ela é uma reação que aconteceu depois de 48 a 72 horas em contato com o alérgeno. E isso vai depender muito do alérgeno em questão, se for um alérgeno que provoca esse tipo de reação mais tardia ou de reação mais imediata. Se a pessoa teve contato com outros alérgenos naquele tempo também que possam confundir, né, a gente de ter uma certeza, se teve contato com medicações, com vacinas, né, ou com outros alimentos ali que também poderiam ser causa, né, de determinada reação, se teve exposição a alérgenos ambientais, que a pessoa sabidamente já tem, né, histórico de reação, ou então não, se é algo novo, né, a gente precisa investigar. Se teve exposição a insetos, então tudo isso vai direcionar a gente a pedir determinado teste, né, para determinado tipo de reação, qual reação que teve, qual o tempo de duração, tudo isso é importante, até mesmo as medicações que a pessoa utilizou para poder melhorar, né, daquela situação. Então, tudo isso é importante para a gente, na anamnese, na história clínica, direcionar o paciente. Ótimo. Bom, e normalmente essas alergias, elas acontecem por uma substância única, por um elemento único, ou é comum que se tenha uma alergia, é o paciente alérgico, né, que a gente ouve muito falar. Então, tem diferentes situações e condições que ele pode desenvolver um quadro alérgico. Existem as duas coisas, né? A gente tem pacientes que têm determinadas doenças que fazem com que o corpo seja mais hiperreativo a várias substâncias. E a gente tem a alergia que é específica a determinada substância. E aí, essas alergias específicas a determinadas substâncias, elas são mais fáceis de caracterizar, elas são mais pontuais. A história, ela é mais compatível, né? A gente vê que o paciente tem o contato ali com a substância, vai produzir uma reação mais conhecida, logo pouco tempo depois. E aí, geralmente, é mais comum ele ter a alergia a uma substância, quando essa história clínica ela é mais fidedigna. Quando o paciente relata, eu tenho alergia a tudo, eu tenho alergia a todos os alimentos, todos os medicamentos, várias coisas que entram em contato com a minha pele, aí a gente já tem que pensar em doenças que provoquem isso. Por exemplo, a dermatite atópica. A dermatite atópica ela é uma doença que faz com que a nossa pele fique hiperreativa aos alérgenos ambientais, né? Ácaros, poeira, pelinho. Vai reagir com produtos químicos, né? Às vezes amaciante de roupa, perfume, uma roupa nova sem lavar que está com produto. Reage com a mudança de temperatura, né? Às vezes o calor está produzindo suor, o suor salgadinho faz a pele coçar. Ou quando o tempo está mais frio, resseca a pele, faz a pele coçar também. Vai reagir com estresse, com ansiedade, com nervoso, porque o paciente também ele vai ter aquele estímulo nervoso, né? A nossa pele tem terminações nervosas e por isso provoca a coceira também. Pode reagir quando a gente tem infecções, quando a gente toma determinados medicamentos, quando a gente come determinados alimentos com corantes, com conservantes. Tudo isso vai alterar a nossa flora intestinal, que é o nosso maior órgão imunológico, consequentemente altera a nossa imunidade da pele também e faz com que ela reaja. A gente tem a urticária crônica, né? A urticária crônica espontânea, que é uma doença de fundo imunológico e não alérgico, como muitas pessoas pensam. Então, ela tem uma origem autoimune. Então, é uma doença também que vai reagir com várias situações, né? Também estresse, ansiedade também podem provocar. Ela pode aparecer espontaneamente. Ela pode ser induzida, muitas vezes a gente tem combinado a urticária crônica espontânea com a urticária induzida por calor, por pressão, por outros fatores, né, que a gente tem que detectar na história, porque cada paciente tem uma história clínica diferente. Às vezes tem gente que desencadeia com frio, com atividade física, e aí a urticária colinérgica. E a gente tem que pensar que nessa doença
Existem várias coisas que atuam como cofatores, que são fatores que auxiliam a reação, que facilitam a reação a acontecer na nossa pele. Por exemplo, o uso de anti-inflamatórios e alguns analgésicos, eles atuam como cofatores nessa doença. A gente tem algumas infecções, o sistema imunológico fica alterado e acaba facilitando essa reação de acontecer. Bebida alcoólica também provoca alteração imunológica, também faz com que essa reação aconteça. Então, a gente precisa, na verdade, investigar qual é a doença que está provocando essa reação a tudo. E existe também pessoas que têm reação a mais de um alérgeno. Eu tenho a reação a leite, a trigo, a ovo, e aí a gente precisa individualizar sempre o paciente para ver quais tipos de reação ele tem, o que provoca, e aí a gente tem que fazer o tratamento da causa mesmo. Ótimo. Bom, então, pensando no teste, você pode testar um alérgeno específico ou pode testar múltiplos alérgenos de forma simultânea. Exatamente. A gente pode testar vários alérgenos ao mesmo tempo. Tá. E voltando para aquela parte mais técnica, então, né? Como é que é feito exatamente o prick testing? Pode perguntar. Não, o prick test... Você tinha comentado que você não fura a pele, né? Exato, a gente não fura a pele, né? Como que ele é realizado? Primeiro a gente higieniza o braço da pessoa, né? Geralmente a gente faz no braço mesmo. Só criança muito pequena, que às vezes precisa fazer mais alérgenos, a gente pode fazer também no dorso. Mas a gente higieniza, né, com álcool. Aí a gente vai anotar as primeiras letras de cada alérgeno para a gente colocar ali no braço. A gente vai colocar uma gotinha de cada um, né, pertinho da letra que a gente anotou, e vai usar um puntor que vai pressionar a pele, mas não chega a furar, para aumentar a superfície de contato do alérgeno com a pele. E isso a gente vai aguardar em torno de 15 a 20 minutos para poder fazer essa reação acontecer, que é o tempo que a gente tem de liberar o anticorpo IgE, né? E provocar a liberação da histamina e de todos os mediadores que são liberados na reação alérgica que a gente conhece. Quando o teste dá positivo, ele forma uma reação como se fosse uma picada de mosquito. Ela vai ficar uma pápula, né, eritematosa e com coceira. E a gente tem sempre os controles nesse exame. Controle positivo, que a gente usa a histamina, que é o que a gente utiliza, o que é liberado na reação alérgica, e o controle negativo, que é uma substância neutra. Tudo isso a gente vai usar como parâmetro para medir, né, a pápula, se foi positiva, né? Se a histamina reagiu, o teste ele é válido, porque o braço está reagindo, a pele do paciente está reagindo. Se não reagiu, o teste não é válido, porque se a histamina, que é o que a gente libera na alergia, não provocou reação, algo está acontecendo. Ou o paciente tomou algum antihistamínico, né, que inibiu ali a reação daquela histamina, ou algum outro medicamento também, ou tem alguma patologia que faz com que não reaja. Então, a gente precisa avaliar isso para poder dizer se o teste é válido ou não. E nem sempre o teste que dá tudo negativo, né? A gente fala assim, o paciente não tem alergia. Não, muitas vezes o paciente ele não reage, né? E aí a gente precisa investigar através de história mesmo e de outros exames. Ótimo, então quer dizer, existe um número de pacientes que tem um teste que a gente fala que é um falso negativo, né? Exato. Ou seja, ele tem um resultado negativo, mas ele tem ainda assim uma alergia para aquela substância. Isso, e também acontece o contrário, às vezes o teste é positivo e no caso a gente tem só uma sensibilização, mas não chega a ser uma alergia. Dependendo da história, se não tiver compatibilidade, a gente considera como falso positivo também. Tá, e como é que você interpreta esse resultado? Porque se você tem um resultado positivo que você não consegue confirmar que tem alergia, e o resultado negativo que não consegue afastar, quer dizer, de que forma que você usa o resultado desse teste?
A gente sempre vai comparar com a história clínica e aí a gente vai considerar, quando é positivo, ele tem uma validade um pouco maior do que quando é negativo. Mas a gente vai considerar, por exemplo, ele veio positivo para ovo, por exemplo. O paciente, ele come ovo, mas não tem nenhuma reação alérgica. Então, a gente já tem certeza de que é um falso positivo. Porque a principal prova para a gente, inclusive é o teste de provocação oral, né? É que quando a pessoa come, se ela não tem alergia, a gente realmente já sabe que é um teste falso positivo, que ele teve uma tendência genética a ter alergia, uma sensibilização. Ele produz, né, o anticorpo IgE, mas ele não chega a produzir a reação alérgica em si. Agora, por exemplo, é uma história duvidosa, né? A gente está fazendo o teste ali para a gente ter uma ideia. O teste, ele vem positivo, ele é um alto valor, né, para a gente considerar. E aí a gente vai ter que fazer o teste de provocação oral para confirmar se realmente ele tem aquela alergia, né, a determinado alérgeno ou não. Tá, então o teste cutâneo ele vai mostrar se ele tem uma sensibilização ou não, ele não vai mostrar se existe uma alergia em cima dessa sensibilização. Ele vai direcionar, mas ele não é um diagnóstico de certeza. Vamos chegar nisso depois. Como é que a gente interpreta essa reação? Ela indica a gravidade da alergia? Ou seja, você pode dizer que uma pessoa que reagiu mais, ela tem uma alergia mais grave ou menos grave? Hoje em dia existem vários trabalhos, né, querendo mostrar para gente alguns alérgenos que são preditores de gravidade ou não. Por exemplo, a gente tem os componentes, né, de antígenos que fazem parte de determinados alimentos, de frutas, de nuts. E aí a gente tem algumas proteínas, né, que são preditores de gravidade. Por exemplo, no leite, a caseína. Ela alta diz pra gente que o paciente tem mais chance de retardar, né, a tolerância a esse alérgeno, ou seja, vai demorar mais tempo para curar a alergia. E ele alto também diz que pode ter uma reação mais grave, mas também não é certeza. A gente tem pacientes que são anafiláticos ao leite, por exemplo, e tem o teste negativo. Então, ele vai ajudar, mas também não vai dizer com certeza que vai ser um paciente mais grave ou que vai demorar mais tempo. Tudo isso a gente tem que ir acompanhando com a história clínica do paciente. Mesma coisa para o ovo, né? A gente tem aí o ovo mucoide, que também fala a favor da gravidade, da persistência dos sintomas e tudo. E para os outros alimentos, a gente também tem determinadas proteínas alimentares que são mais preditoras de gravidade, porém não é certeza. A gente sempre tem que avaliar a história clínica. Agora, como é que funciona esses casos de falso negativo? Porque a pessoa tem uma anafilaxia, que é uma alergia, uma reação bastante grave, Sim. Né? E aí você vai testar o alérgeno e ele não reage. Como é que você justifica isso? A gente tem, por exemplo, vou citar um exemplo da rinite, né? A rinite local, ela é uma doença que o paciente, a gente faz o prick teste, ele vem negativo, ele faz o IgE específico no sangue, vem negativo, e o paciente, ele tem história de alergia, que são sintomas da rinite que são exclusivos da rinite alérgica. Por exemplo, espirros e coceira no nariz, né? Às vezes coceira no olho, vem uma rinoconjuntivite associada. Então, a gente sabe que é alérgico. Mas como que a gente comprova isso? Na vida real, de consultório, a gente não tem testes que comprovem isso, a gente acaba fazendo pela história do paciente. Mas no meio universitário, em laboratórios de pesquisa, a gente faz o teste de provocação nasal, que é colocar o paciente numa câmara isolado, com os suspeitos de alergia, por exemplo, ácaro, né, ou pelo de animal, e aí ele inala aquilo e vai produzir o sintoma. Então, ele prova pra gente que o paciente é alérgico a determinado sintoma. Isso acontece... Eu vou já chegar na questão do teste de provocação, mas eu só queria entender um pouco melhor, quer dizer,
O teste, o prick test negativo pode acontecer se ele tem uma reação que é mais local e não é sistêmica, né? Porque se for sistêmica, ele vai ser pego no teste de pele. Nem sempre. A gente está estudando hoje em dia alguns componentes específicos que não estão nos testes, mas que podem causar a reação, e aí a gente não consegue pegar no teste. Por exemplo, Você não consegue, na verdade, usar o alérgeno exatamente como ele é. Então, exatamente. O teste ele tem suas falhas, tanto no sangue quanto no prick teste. Por isso que a gente nunca dá certeza pelo exame. A gente, por exemplo, tem pelo epitélio de gato, epitélio de cão, um pool, né? Um conjunto de proteínas que são as mais alergênicas do gato e do cão. Mas a gente tem paciente que tem história, né? Eu entro em contato com o gato e começo a espirrar, ou minha pele fica vermelha, ou eu tenho crise de asma, e o teste dá negativo. Muitas vezes é um componente que não está presente ali no prick test, na IgE específica, e o paciente tem alergia. Então, existem casos dessa maneira. Ou seja, você não usa o pelo integral, toda a estrutura do pelo, você usa alguma parte dele que talvez não tenha o alérgeno específico. Ou a mesma coisa é o epitélio, é uma parte das proteínas do epitélio que são colocadas ali. Eles tentam colocar sempre as principais, as mais alergênicas, mas essa parte de alergia, né, ela sempre está sendo atualizada, sempre está sendo estudada, e a cada congresso que a gente vai são descobertos novos alérgenos. E aí a mesma coisa, por exemplo, uma alergia alimentar ao amendoim. Você não coloca o amendoim para testar, você coloca elementos que estão presentes no amendoim, e aí pode ser que não dê uma reação porque você não usou o elemento que está causando alergia. E na verdade a concentração também daquele elemento faz diferença no teste. Hoje em dia também a gente faz uma coisa chamada prick to prick, que é pegar o próprio alimento e aí a gente pressiona ele na pele, né? E aí vê se vai ter a reação ou não. Diferente de usar o extrato do laboratório. A gente faz as duas coisas para aumentar a sensibilidade, né? E a especificidade do teste. Mas mesmo assim, tem vezes que não reage e o paciente é alérgico. E essa reação ela é sempre local. Existe risco de ter uma reação, até uma anafilaxia, alguma coisa assim, durante o teste? Existe. É muito raro, mas existe. A gente já teve caso. Como é uma reação IgE mediada, né, imediata, e ela comporta todos aqueles sintomas que eu expliquei para vocês no início, ela pode culminar com uma anafilaxia, dependendo do limiar de alergia do paciente. Se é um paciente que ele é extremamente alérgico, que ele tolera pouquíssimas quantidades do que ele tem alergia, da proteína alimentar ou ambiental, né, que ele tem alergia, ele pode sim ter uma reação anafilática durante o teste. Muito, muito, muito raro de acontecer, mas é possível. Ótimo. E você precisa ter algum suporte, até legalmente, vamos dizer, você pode fazer isso numa clínica convencional, você precisa ter algum suporte para esses casos de o paciente ter uma reação mais importante? Precisa, a gente precisa ter todo o equipamento de emergência, né? A gente precisa ter adrenalina, a gente precisa ter as medicações para reações alérgicas na clínica. A gente precisa ter material de emergência, né, ambu, máscara, é importante, porque caso tenha qualquer reação, a gente precisa melhorar o paciente ali mesmo no consultório, né? Então, é importante a gente ter um contato de ambulância que chegue no consultório o mais rápido possível, caso o paciente tenha que ser transferido para uma unidade hospitalar. Então, não pode ser qualquer consultório. A gente precisa obedecer às regulamentações da Anvisa para conseguir fazer esses testes em consultório de maneira segura. Ótimo. Bom, então, só voltando, quer dizer, o teste, ele tem falsos positivos e falsos negativos, né? Então, não é um teste que dá o diagnóstico, mas ajuda a direcionar esse diagnóstico. E aí, dependendo do resultado, você vai fazer o teste de provocação,
que aí depende do tipo de alergia, que pode ser uma provocação oral, pode ser uma provocação nasal, pelo que você já mostrou, né? Pode ser medicamentosa, às vezes injetável, né? Subcutânea ou intravenosa, dependendo se for medicamento, muitas vezes a gente faz injetável. Tá, bom, então o teste cutâneo seria um teste de triagem e o teste de provocação seria um teste de fato diagnóstico, você poderia dizer diagnóstico. A gente usa ele para diagnóstico e para avaliação de tolerância. Por exemplo, um paciente sabidamente alérgico, né, sabidamente anafilático, que a gente vai induzindo uma tolerância, né, para determinado alérgeno. Por exemplo, o leite, né, ele vai comendo ali um pouquinho de produtos feitos com leite, muffin, né, às vezes queijo. A gente vai vendo ao longo do tempo se ele está melhor ou não da alergia, se ele está tendo menos sintomas ou se ele já melhorou totalmente, já adquiriu toda a tolerância. E aí a gente faz um teste de provocação oral para verificar isso. Agora, quando a gente tem um paciente que a gente precisa confirmar o diagnóstico, esse é o teste de certeza, que a gente chama de padrão ouro, né? Isso serve tanto para a parte de medicamentos, quanto para a parte de alimentos, né? Que é o que a gente consegue fazer no consultório, né? Ou então em ambiente hospitalar. E aí, você pode usar a provocação oral ou nasal, basicamente seria isso. Na verdade, nasal a gente não faz, é feito só em laboratório de pesquisa para esses casos de rinite. No consultório a gente faz a oral ou o teste de provocação medicamentoso, que pode ser oral, dependendo do medicamento, ou injetável, né? Pode ser intravenoso, subcutâneo, né? Por exemplo, lidocaína a gente faz subcutânea, mas antibiótico muitas vezes a gente precisa fazer endovenoso, e aí depende do que for que a gente vai testar, né, para o paciente. Tá, então vamos pegar os alérgenos respiratórios, ou seja, que você vai inalar o alergeno. Pode ser, por exemplo, um pelo de gato, pelo de animal, né? Você vai se basear, então, o diagnóstico no teste cutâneo, porque você não vai usar... A gente vai basear na combinação do teste cutâneo ou IgE específica, mais a história clínica. Tá. As alergias... Que é o mais importante. A história sempre é o mais importante. Ótimo. Alergia medicamentosa, você usa também o prick test ou você já faz direto o teste de provocação oral? Boa pergunta. Na alergia medicamentosa, a gente acaba utilizando mais o teste intradérmico. O teste intradérmico, ele é na pele também, né? Como a gente faz no braço para o prick test, a gente faz o teste intradérmico. A gente pega a substância, o medicamento, né? E aí tem protocolos de diluição. A gente dilui aquele medicamento, que geralmente é um medicamento intravenoso, de acordo com o protocolo, né, um para 10, um para 100, dependendo do medicamento, a gente injeta 0,02 a 0,03 ml na pele do paciente, né, de forma intradérmica, de maneira que ele forma uma pápula em torno aí de 3 a 5 milímetros. E aí a gente aguarda 20 minutos e espera para ver a reação. Se ela cresce mais de 3 milímetros, a gente considera positiva. E aí a gente não precisa fazer o teste de provocação. Esse teste ele já é mais sensível que o prick test. Então a gente já acaba considerando positivo, né? Se tiver compatibilidade com a história do paciente, e a gente já fecha o diagnóstico. Se o teste dá negativo, aí a gente muitas vezes precisa fazer o teste de provocação. E aí depende da medicação. Tem medicações que a gente faz, né? Igual antibióticos, anti-inflamatórios, anestésicos locais. E tem medicações que a gente não pode fazer, igual anestésicos, né, que são utilizados para bloqueios neuromusculares, né? Rocurônio, fentanil, anestesia geral, geralmente a gente não pode fazer o teste de provocação. Ótimo. Agora, vamos pegar, por exemplo, os anti-inflamatórios que você citou. Então, a pessoa chega para você falando que ela tomou um medicamento X e que ela teve uma resposta que sugere um quadro autoimune, um quadro alérgico, né?
E aí você vai pensar, normalmente a alergia ela pode ser para aquele anti-inflamatório específico, mas pode englobar um conjunto maior de Isso, anti-inflamatórios, né? Então, com exatamente. base nele, você vai pensar num conjunto ali de alguns anti-inflamatórios que você precisa determinar de quais que ela não deve tomar e talvez o mais importante é saber quais que ela pode tomar, né? Isso. E aí você faz esse teste com alguns anti-inflamatórios diferentes e vê qual deles que reage, é isso? Na verdade, a gente também vai direcionar de acordo com a história do paciente. Se ele tem uma reação imediata a determinado anti-inflamatório e ele relata que toma outros anti-inflamatórios e não tem aquela reação, a gente pode fazer o teste, né? A gente pode fazer o prick e o intradérmico, dependendo de qual for a medicação, ou só o intradérmico, e diagnosticar aquela alergia específica, ou então até o IgE específico no sangue. Se o paciente relata uma história mais confusa, de que ele tomava anti-inflamatório antes, mas não tinha reação, e de repente ele começou a ter, e aí ele também teve a outros ou não, e aí o tempo da reação foi maior para acontecer, a gente já pensaria numa alergia não IgE mediada, né, de mecanismo autoimune ou outro mecanismo, e aí a gente, no teste, sempre vai vir negativo, a gente acaba diagnosticando pela história mesmo do paciente, e são alergias bem conhecidas para a gente já direciona quais medicamentos podem dar reação cruzada entre eles e quais não dão, para poder ter as alternativas para o paciente, né? Se ele tem uma dor de cabeça, uma febre, se ele precisa tratar uma dor crônica, quais medicamentos esse paciente vai poder utilizar. Então, por isso, ele sempre precisa ir no alergista para poder saber o mecanismo de ação da sua alergia, saber o que ele pode, o que não pode, os riscos e o que ele vai poder usar no lugar dessas medicações. Eventualmente, no caso de anti-inflamatórios, se você testou ali dois anti-inflamatórios e ela não teve reação, você pode ficar tranquilo que talvez aquele ali possa servir para ela, que já é uma grande ajuda. Se for um teste de provocação, sim. O de pele, não. Aí depende muito da história, porque pode vir um falso negativo. E o de pele, você vai seguir ele com um teste de provocação oral? Muitas vezes a gente precisa sim, né? Se a gente tiver em dúvida diagnóstica, aí a gente precisa fazer o teste de provocação oral com determinado anti-inflamatório. E outras vezes a gente precisa para liberar também o paciente. Então, por exemplo, a gente tem os anti-inflamatórios não esteroidais que são não seletivos. Esses todos vão dar reação cruzada entre eles. Mas será que o paciente vai tolerar um seletivo, que costuma ser mais seguro? A gente tem casos de paciente, e é uma frequência de 5%, que não toleram nem os seletivos. Então, a gente faz o teste de provocação oral com esse anti-inflamatório em questão para a gente liberar. Agora, é uma dúvida diagnóstica, a gente faz o teste de provocação, né, para ver se realmente vai dar positivo, para falar, olha, não usa mesmo esse, porque esse você tem alergia. Quer dizer, uma vez ela tomou aquela medicação, o teste indica uma coisa, se ela toma a medicação, não teve reação, ela sabe que pode usar aquele medicamento e pronto, né? Quer dizer, exato. Não tem alergia, acho que é importante falar que não tem aquela coisa, uma vez reage, outra vez não reage, né? Quer dizer, se tem alergia, vai ter uma reação para aquilo. Exatamente, e a gente não tem como dizer muitas vezes uma dose segura, né? De determinados medicamentos ou até de alimentos. A gente sabe que as alergias são dose dependentes, mas a gente não tem como assegurar uma dose, né, para o paciente de confiança. Então, é recomendável mesmo a gente substituir. Ótimo. Bom, e aí as alergias alimentares, você vai diagnosticar com um teste oral, como é que você faz? O diagnóstico de certeza é o teste de provocação oral. No consultório, como ele é um teste que não é isento de riscos, a gente precisa fazer sempre em ambiente seguro, né, adequado, hospitalar, para quem não tem estrutura em consultório, muitas vezes a gente acaba vendo pela história clínica, compatibilidade de tempo e as IgEs específicas ou o prick teste.
é compatível, é uma história recente, então a gente isenta o paciente de fazer o teste de provocação oral. É uma história duvidosa, é uma história que não ficou clara, a gente acaba fazendo esse teste de provocação oral para fazer o diagnóstico do paciente com toda certeza, porque aí ele vai estar ingerindo o alimento, e aí ele ingere em doses assim progressivas, a gente vai avaliando a cada 20 minutos, vai examinando o paciente, ele apresentando a reação alérgica, a gente medica na mesma hora para não evoluir para uma anafilaxia. Ótimo. Bom, então falamos já do teste cutâneo, falamos do teste de provocação e um outro teste que se usa para isso é o RAST, né? O teste de IgE. O que é isso? Isso. O teste de IgE, ele vai avaliar a mesma coisa que o prick teste. Ele vai ver o anticorpo IgE no nosso sangue, que é liberado quando a gente tem o contato com os alérgenos. E aí a gente pode dosar as IgEs específicas para determinados alérgenos, né? Então a gente pode pedir mais especificamente para os componentes, que muitas vezes a gente não tem no prick teste, ou determinados alérgenos que também a gente não tem no prick teste. Uma coisa que a gente faz constantemente é quando o paciente vai até a gente, né, para fazer essa pesquisa diagnóstica, mas tomou o antialérgico recentemente. Então, a gente acaba não fazendo o prick teste no consultório, porque ele não vai reagir, a pele vai estar inibida pelo antialérgico, e a gente acaba pedindo no sangue, para poder o paciente confirmar o diagnóstico, confirmar não, mas assim, ter um sinal, né, maior para a gente pensar naquele diagnóstico. E aí a gente vai dosar esses anticorpos no sangue da mesma maneira que a gente faz na pele, só que não vai sofrer influência de nenhum antihistamínico. Agora, na pele, o que você vê é a reação que forma onde foi feito o teste, né? O RAST você vai ver a dosar de fato. a dosagem quantitativa dos anticorpos. Tá, e os testes muitas vezes são diferentes. Você tem alergias que podem ser feitas tanto pelo RAST como pelo teste cutâneo, e vai ter outras que vai ser só por um ou só por outro. Na verdade é pela disponibilidade de material. A gente acaba pedindo um ou outro, né? Porque o prick teste a gente não tem para tudo que a gente gostaria. E o IgE específico a gente já tem para várias... Também não existem para todos, né? Mas também a maior parte a gente consegue pelo IgE específica. Tá, e é comum você ter, por exemplo, um teste cutâneo que dá um resultado e o RAST que dá um resultado oposto? É comum, acontece. A gente fala, né? A gente tem que somar as informações. Os dois resultados para a gente ter uma validade maior, porque todos não têm a sensibilidade, a especificidade como a gente gostaria que tivesse. Então, é em torno de 88% a 89%, tanto o prick teste quanto a IgE específica. Então, a gente tem casos de falso positivo, a gente tem casos de falso negativo nos dois testes. Por exemplo, a paciente que tem dermatite atópica, é um grande erro a gente pedir ali o teste de IgE específica no sangue e quando vem tudo positivo, a gente exclui tudo daquele paciente. Por quê? Porque o paciente, ele já tem uma tendência genética a ter uma IgE total alta pela doença. Isso só diz pra gente que ele tem uma tendência genética a sensibilizações. Então, quando a gente dosa os outros alérgenos no sangue ou na pele, a gente tem vários falsos positivos, porque como a IgE total ela é muito alta, ela acaba se distribuindo para as outras IgEs específicas. Então, se a gente não tem um profissional habilitado em interpretar o teste, ele acaba excluindo, né, vários alimentos que a paciente não tem alergia, ele só tem uma tendência genética a ter, uma sensibilização, e o paciente acaba se privando daqueles alimentos, tendo uma carência nutricional, e o pior de tudo, que a gente acaba deixando de ter a tolerância àquela proteína alimentar, e quando tem o contato mais para frente, a gente pode induzir uma alergia grave naquele paciente, uma anafilaxia, por erro de exclusão, né, que não deveria ter sido feito nesses casos.
Seria uma paciente que ela tem uma tendência genética, não tem alergia, só que na ausência daquela substância vai acabar desenvolvendo alergia de forma secundária. Porque ele tem aquela tendência genética, mas como ele come tudo desde a infância, né? O organismo dele criou uma tolerância, né? Desde a infância, aquela proteína alimentar, então ele ingere e o corpo não produz sintomas de alergia. Quando ele perde, né, o contato com aquela proteína alimentar, o corpo ele vai deixando de reconhecer aquele alérgeno como um alérgeno comum, né? E vai acontecer dele não reconhecer mais e mais para frente ele vai produzir uma reação alérgica quando tiver contato com aquela proteína, porque houve perda da tolerância. Ótimo. E, então, mais uma vez, quer dizer, só para a gente entender o funcionamento do teste. O IgE é uma imunoglobulina que faz parte do sistema de defesa do corpo, que, no caso, pode estar reagindo contra as substâncias do próprio corpo, que aí ou substância externa, que seria no caso da alergia. Né? Então, uma pessoa que tem alergias, algum tipo de alergia, ele vai ter um IgE total aumentado. Né? Uma pessoa que tem um IgE total baixo é uma pessoa que não tem alergia. Né? E se ela Isso tem um também IgE... pode vir, também pode ser falso negativo, tá. mas induz pra gente que sim, tá? Induz que sim. E aí, se tem um IgE total que seja aumentado, aí você faz os testes específicos, ou seja, um IgE específico para cada tipo de alergia. E aí, na dúvida, sim. Tá. E quando o total está alto, você pode ter um aumento de uma dessas imunglobulinas, sem que na verdade ela tenha de fato uma alergia daquela substância. Exato. Tá ótimo. Uma vez que você tem o teste positivo do IgE, você vai fazer o teste de provocação também. Se eu tiver dúvida diagnóstica, sim. Ou quiser saber como está a tolerância do paciente, também. Tá, e é um teste que não depende de uma provocação momentânea, porque o prick test, você precisa colocar o alérgeno ali para ter uma reação, né? Isso, já no teste de provocação a gente fornece o alérgeno, né, in natura para o paciente comer, ou a gente aplica, né, no caso de uma medicação, para ver se vai ter a reação ou não. Tá, então ela precisa ter o contato com aquele alérgeno de qualquer forma momentânea, não é uma coisa, se eu tenho alergia a alguma coisa, eu vou sempre, até alergia a amendoim. Se eu não tiver com contato imediato com amendoim, você vai continuar, vai estar negativo. Só vai ficar positivo na hora que você tem o contato ali. Precisa do contato. Só o teste do sangue, que é o IgE específico, que aí a gente dosa a quantidade de IgEs que o paciente tem, então não precisaria. Tá, então é isso que eu queria entender, é isso que eu estava te perguntando. Então, quer dizer, o IgE específico, o específico você não precisa de nenhum tipo de indução daquilo, ele vai ter... Não. É um exame de sangue, você pede um exame de sangue, vai no laboratório, faz e pronto. Exatamente. Tá ótimo. E a última coisa só que eu queria te perguntar é em relação aos antihistamínicos e os medicamentos antialérgicos, né? Ele vai interferir em todos esses testes? Ele interfere nos testes que a gente realiza no consultório, né? O prick test, o teste de provocação, mas o IgE específica, ele já não tem influência, né? Então, o paciente que está tomando pode fazer no laboratório. E o PET test, ele tem um outro mecanismo de ação. Então, como ele não é pela liberação de histamina, ele também não sofre influência nesse teste. A gente teria influência de outros medicamentos, como corticoides, medicamentos imunossupressores, que vão inibir a resposta das células T. Mas os antihistamínicos já não têm tanta influência no PET teste. E nesses casos em que de fato você precisa evitar os antihistamínicos, quanto tempo que precisa estar livre da medicação? Dependendo do antihistamínico, a gente sempre fala em torno de 5 a 7 dias, né? Já teve casos de pacientes que tomaram em pouco tempo, né? Eu tomei
3 dias atrás. E a gente vê que a pele reage, mas não dá para ter certeza que isso vai acontecer com todos. Quer dizer, o resultado negativo, o número de falsos negativos vai aumentar. Aumenta, isso. Por isso que a gente sempre recomenda pelo menos 5 a 7 dias sem o antistamínico. Tá ótimo. Clarice, acho que deu para direcionar bem aí os diferentes tipos de teste, mais do que isso, entender como interpretar eles, né? Que não é uma coisa tão direta assim do tipo, olha, é positivo, é negativo e acabou, né? Exato. E obviamente que envolve aí, como você falou, uma grande acurácia clínica, né? Então, se a gente tem porque deve ser muito comum você chegar no consultório e receber pacientes e falar, testa tudo, né? Não vai fazer mal, muito. Testa tudo. E aí vai mostrar muito mais resultado, quer dizer, o resultado positivo você não vai valorizar e negativo também não. Exato, a gente precisa mesmo da história do paciente, da compatibilidade, e fazer teste por fazer, na verdade, só prejudica, porque a gente pode ter exclusões desnecessárias, a gente tem erros diagnósticos, e esse não é o caminho. Inclusive, tem vários testes que a gente vê, né, as pessoas fazendo, que não tem validade, hoje em dia, não alergistas fazendo em farmácia, né, pacientes pegando, médicos que não são alergistas tentando interpretar, e a gente tem visto muito, muito erro. Então, esse caminho não é o ideal, na verdade, piora, né, a condição do paciente. Então, o recomendado mesmo é ir no especialista para ter a interpretação adequada, a solicitação do exame adequado para o seu tipo de alergia, para o mecanismo de ação, e fazer um diagnóstico mais preciso e o tratamento da causa. Ótimo. Clarice, queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões aí como essa. Foi muito bom. Imagina. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Sempre bom poder esclarecer. E eu estou disponível, né, para as próximas que precisarem. Obrigado mais uma vez.